Bem-vindos, abençoados. Olha aí. Anjo revestido de carne, eu vou viver os melhores dias. Sejam todos bem-vindos à nossa live hoje aqui no TikTok. A abençoada Sônia chegou. Alô, Moacir. Glória a Deus, Recife lindo e maravilhoso. Está aí um representante lá de Pernambuco, Moacir, né? Os abençoados que estão chegando, já estão se comunicando, muito obrigado. A família da fé, a família que está sempre comigo, né? A família que me fortalece, a família que se comunica. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado. Eu me sinto honrado pela presença de vocês nesses momentos que nós temos vivido, e temos vivido os melhores momentos das nossas vidas, né? A gente tem visto vidas libertas, temos visto a ação sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa mente, porque para sair de onde nós saímos, só mesmo milagre, porque o negócio lá no sistema religioso, como diz o outro, né? Lá o babado é forte, é muito difícil sair desse tipo de ensino, né? E nós saímos, né? Glória a Deus, eu glorifico a Deus por nossa saída do sistema religioso. Bom, abençoados, como eu falei na outra live, alô Ana Gabriela, seja bem-vinda, glória a Deus pela tua vida. Deixa eu ir abaixando aqui. Irmãos, eu combinei com vocês na semana passada da gente fazer uma live hoje diferente, tá? Mas eu vou depender da disponibilidade de vocês, tá? O que ficou combinado? Que vocês iriam se prontificar e nós faríamos ao vivo com vocês. Então, de repente, vai que a Verinha quer participar, né, Verinha? Verinha tá afiada aí, ó. Tá cheia de apostila. Abençoada Sônia, se quiser participar. Abençoada Roselita. O abençoado Francisco, que chegou agora. O Moacir, lá de Recife, se o abençoado também quiser participar, fique à vontade. Tá legal? Tem gente já falando, hoje não, né? Hoje não, Verinha. Então quando? Sexta-feira que vem? Mas vamos ficar à vontade, tá, queridos? Claro que se vocês quiserem participar comigo, eu não vou. Vamos aqui somente conversar. Vamos perguntar de onde vocês são, né? Vou perguntar como é que você conheceu esse Evangelho da Graça. Essa plataforma ela tem um público-alvo diferente. Então eu entendo que aqui a gente também tem que estar para poder falar desse Evangelho, dessa palavra aqui nessa plataforma. Muita gente ao passar pelo nosso canal, às vezes até fala assim, esse canal aí é mais um canal de crente. Mas nós estamos aqui, se parar para ouvir vai ver que é bem diferente. Não, nosso assunto aqui é outro. Nós cremos em uma escatologia consumada, nós cremos que Apocalipse foi para aqueles dias. A segunda vinda de Cristo, ela foi caracterizada, humanamente falando, com a queda do templo, porque sinalizou o fim da era judaica, né? O fim da era mosaica, quer dizer, o fim da era mosaica, o fim da legislação e o início de novos tempos, né? O início de novos céus e nova terra. Nós cremos que a segunda vinda de Cristo já aconteceu. Alô, Júlio, seja bem-vindo. E nós temos lá no nosso canal do YouTube, todos os dias às 19 horas, né? Temos às segunda-feiras o nosso podcast. Inclusive, eu vou até adiantar para vocês aqui, tá? Sem ser essa segunda-feira aqui a outra, sem ser essa segunda-feira agora a outra, a gente vai receber o abençoado Pedro Kelly. Quem conhece aí o Pedro Kelly? Quem conhece? Do Reconciliados com Cristo. Vocês conhecem o Pedro Kelly? Foi por isso que eu fiz aquela pergunta para vocês, em relação assim, da gente começar a mesclar, né, abençoado? Acho que faz muito bem a gente começar a ouvir, né, os abençoados que vêm de outro segmento. É muito bom a gente bater um papo e dizer que nós estamos aqui, não somos bichos, não mordemos, temos os nossos princípios, temos os nossos ensinamentos, enfim, tudo isso aí, né? Então eu acho assim muito bom poder trazer esse abençoado Pedro Kelly para cá, porque ele tem uma história de vida muito grande, tá?
dentro da graça, né? Para quem não conhece ele foi bispo aqui no Brasil do Crescendo em Graça. Alô, Edivaldo, graça e paz, abençoado. Ele era o principal aqui do Brasil do Crescendo em Graça, né? Então eu acho importante, eles começaram o Evangelho da Graça, né? Sendo que eles entraram por caminhos ali que não foi muito legal, né? E por que não tá trazendo esses abençoados aqui, né? Eu vou entrar em contato também com o Erivelto, tá? Para a gente trazer ele aqui também, para a gente falar com ele, para a gente conversar com ele. Enfim, né? A gente começar a mesclar realmente, né, abençoado? Não vamos parar e nem vamos nos intimidar por isto. Eu acho que o mais importante é isto, tá? Então, a segunda-feira nós temos o nosso podcast, na terça-feira nós temos mensagens, nas quartas e sábados nós temos o estudo de Apocalipse, estudo de escatologia, e aos domingos temos uma palavra especial às 11 horas da manhã e às 19 horas da noite, tá? O abençoado Rodrigues falou: se um homem está à beira da morte e se arrepende de seus pecados, ele será salvo? Claro. Inclusive, essa questão, abençoado Rodrigues, o que acontece? Quando a gente pergunta algo ou tem dúvida de algo, é porque nós já temos porque já temos um preconceito daquilo ali, né? Em relação a isso aí, em relação a ser salvo ou não ser salvo, quero falar uma coisa para você. Não existe salvação no âmbito espiritual. No âmbito espiritual não existe salvação. Agora, no âmbito da carne, existe salvação e perdição. E aí é uma coisa bem lógica, né? Entra naquela questão da justiça humana, né? Obrigado, Kátia, minha esposa. Um beijo no seu coração, um beijo maravilhoso para você, tá aí, minha esposa, aquela que me atura. Glória a Deus pela tua vida, abençoada Kátia. Muito obrigado, tá? Então, Rodrigues, o que acontece? No mundo espiritual não existe salvação, perdição, não existe maldade, bondade. No mundo espiritual não existe. Não existe espiritualização do bem e do mal. No mundo espiritual é algo totalmente diferente. O mundo espiritual está acima do bem e do mal. Deus que habita no mundo espiritual está acima do bem e do mal. Isso quem inventou foi a religião. A religião espiritualizou o bem e o mal. E nós temos combatido isso aqui no nosso canal. Tá? Não existe espiritualização do bem e do mal. Agora, o que nós vemos às vezes são perguntas, por exemplo, falar assim: mas se o cara roubou, matou, prostituiu, enfim, ele vai para o céu? Então, abençoado, o que acontece? A nossa carne, tá? Na nossa carne, nisso aqui, todos nós vamos receber uma punição dessa carne, né? A punição da carne, qual é a punição da carne? É a morte. E a morte, que é a pior coisa para a gente, ser humano, ela vem para bons e ruins, não é verdade? Tanto bons como ruins morrem. Porque se essa justiça que a gente preconiza, que é uma verdade espiritual e não é, então o bom teria que viver para sempre, sim ou não? Como é que pode o bom morrer, irmão? O mal tudo bem, o cara que matou, roubou, a gente quer mais que parte mesmo para outra, não é verdade? Mas é a pessoa que é boa. Às vezes eu tenho um exemplo na minha família de pessoas boníssimas, sabe? Pessoas muito boas. Minha tia recentemente está passando por um problema. Ela está sofrendo muito, abençoada. Ela já teve mais de 3 derrames. Ela já está igual criança. Tem que ver uma mulher forte, uma mulher que tem que ver uma personalidade muito forte e bonita. Minha tia Eliette. A gente fica assim: meu Deus, como pode estar sofrendo tanto uma pessoa tão boa como ela? Como explicar isso? Porque o mal a gente quer mais aqui. Se dane o mal, nós temos que punir, né? Então essa questão do bem e do mal, salvação e condenação, isso vem da religião. Nós temos que entender que no âmbito espiritual não existe isso, não existe maldade no mundo espiritual. Porque se houvesse bem ou mal no mundo espiritual, poderia lá na frente, na eternidade, já pensou? Ter mais um levante de alguém que descobre o mal na eternidade e resolve uma rebelião contra Deus, porque isso é bem pertinente, não é verdade? Então não existe, temos que tirar isso da mente. E eu tenho apresentado lá aos domingos mensagens em que nós vamos falar, inclusive, essa semana eu vou trazer, no domingo agora eu vou falar sobre aquele texto de Isaías, né, que Deus cria o mal. Não tem essa passagem que muita gente fala que Deus também faz o mal, né? Não, Deus não faz o mal. Tá? O bem e o mal está dentro daquilo que Deus projetou,
mas é uma escolha do ser humano, tá? Enfim, é isso aí que eu tenho. Bom, queridos, a Ana Gabriela é muito triste quando alguém que amamos está sofrendo. É verdade, Gabriela. Eu passo por isso hoje, em alguns momentos também da minha vida passei. E a gente fica sem resposta, na realidade é essa, né? Bom, abençoado, então vamos lá? Quem é que quer participar comigo a primeira vez? Vou avisando a vocês, tá? Vou só convidar as pessoas, tá? Que eu já conheço aqui, que já está com a gente há mais tempo. Se de repente você tem um desejo de falar, né? Que é a primeira vez que você vem aqui, como o abençoado Rodrigues, né? Muito obrigado. Como não é comum a presença do Rodrigues aqui, os abençoados que quiserem falar durante a semana, me procurem no WhatsApp, que aí a gente vai conversar e a gente vai acertar aqui uma vinda de vocês. De repente você tem algo para falar, um testemunho, alguma coisa legal, que eu acho bom a gente ouvir sim. Mas hoje vamos falar somente com os abençoados que já nos seguem há mais tempo. Deve ser só quem tem canal aberto no TikTok. Roselita, hein? Acho que é a Roselita, hein? Roselita, eu acho que é a Roselita, hein? Vamos ver. Ô, abençoada Roselita! Oi, graça e paz. Graça e paz, abençoada. Que honra receber você aqui, hein? Glória a Deus, hein? Boa noite, graças a Deus a todos aí. Estamos pertinhos, né? Agora, né? Amém. Roselita, você tem um canal, não tem? Tem, tô começando, né? Começando aí. Fala do seu canal, Roselita. Onde é o seu canal? O nome é Roselita Graça, que não lembro minha voz. Café e Graça. Roselita Café e Graça. Isso. Uhum. Abençoado. Olha o nome do canal da abençoada. Que chique, hein? Café e Graça. Glória a Deus, hein? Olha, eu gosto de um cafezinho, abençoado. Para mim não tem hora, não. Eu gosto de um cafezinho a qualquer hora. Mas, eu também. abençoada Roselita, você já está há quanto tempo em graça, abençoada? Eu tenho 4 anos. 4 anos, né? E todo dia é um dia novo, né? Isso, todo dia é uma benção diferente. Uhum. Você veio do sistema religioso. Fala. Pode falar. Eu vim do sistema religioso, fiquei uns 30 anos lá no sistema religioso. Cheguei a ser diaconisa. Eu era diaconisa, cantava no conjunto, fazia visita nos hospitais, fazia arrastão, eles falavam arrastão, né? Saindo convidando as pessoas no meio da rua e depois leva para a igreja no dia de sábado, no dia de mocidade. Mas era tipo uma escola mesmo, era direto, semana toda. Roselita, você sabe que eu também passei por isso, né? E a gente, quando está lá no sistema religioso, a gente, sei lá, acho que a gente fica meio abobado, né? A gente fica meio bobo. Porque eles pregam o amor, né? Eles falam assim, não, Jesus é a saída e a solução, né? Jesus é a salvação. Aí quem não quer ser salvo? Eu quero ser salvo. Todos querem ser salvos de alguma coisa, né? Acho que a própria palavra salvação já é boa para nós, né? E eles oferecem, né? Primeiro, eles falam que aqueles que Jesus vir vai para o inferno, a pessoa que morrer sem Jesus vai para o inferno. Mas o morrer sem Jesus, Roselita, como é que é o morrer sem Jesus? É não frequentar a igreja, não é verdade? Isso, para eles é isso, né? Não frequentar a igreja, na igreja deles, né? Porque se tu frequentar a igreja batista, mas o da Universal já não aceita, tem que batizar lá também, né? Igual eu já participei de várias igrejas, eu era da Quadrangular, participei da Batista, e por último foi o mais sofrimento, foi na Universal. Que ali que a gente é escravizado mesmo. Que ali só sabe pedir e fazer tipo uma lavagem cerebral na cabeça da gente, pedindo dinheiro, pedindo oferta, sacrifício, fogueira santa de Israel. Então, para sair dali é difícil, porque depois a gente pensa assim, porque eles ameaçam a gente, se você não participar, quem sabe é a última chance que você está tendo.
Então, né, aí que a gente tem que desespero de continuar, dar oferta, dar sacrifício, mas é de medo, né? E isso é uma verdade, né, Rosilita? Acho que todos nós já passamos por isso de uma forma ou de outra, né? E a gente se torna, conforme a abençoada velhinha colocou, né? Parece que não temos raciocínio lógico no sistema. Por que eu falo isso? Porque se eles pregam o amor, né, e Deus, ele é o Salvador, a gente não faz assim a ideia de que por que a pessoa tem que estar dentro da igreja para ser salva? Por que as Não é pessoas têm que igreja. estar. Não tem lógica isso, tem lógica. O Deus só salva É, dentro não. da igreja? Uhum. Não é isso, É, abençoado? para esse só é salvo quem está lá dentro da igreja. Mas se fizer alguma coisa também fora, ou talvez tomar um copo de vinho, para esse é pecado. Aí ele vai morrer, vai para o inferno. É condenação, né? A gente sempre está com, mesmo estando na igreja, a gente sempre está com a cabeça de condenação, né? Qualquer dia pode morrer e perder a salvação também. Porque Ainda sempre tem isso, assim. né? Mesmo estando dentro da igreja, a pessoa perde a salvação, né? Agora, É, quem disse, e aonde está escrito que existe salvação espiritual? Pensa bem, não tem lógica, não tem, não tem. Uhum, não tem lógica. Irmãos, uhum. é incompreensível certas coisas, como o abençoado Rodrigues tinha essa dúvida ali, né? Será que as pessoas que morrem no último momento de vida e ela pedir perdão, elas vão ser salvas? As pessoas, é, elas perguntam isso por causa da ideia principal de que só é salvo quem está dentro da igreja. Como assim? Ser salvo de quê? Se Deus nos colocou É a nesta vida, igreja que salva Jesus, né? Uhum. não é verdade? Ah, não, é porque para você praticar coisas boas. Ah, então você precisa estar dentro da igreja para praticar coisas boas? Então a desculpa é estar na igreja? Ou então você só faz porque você está na igreja? Você não consegue fazer o bem estando fora da igreja? Por que não? Então, essas coisas é o que nos prende no sistema religioso, né? É o que a abençoada Sônia botou, É olha, verdade. o sistema deixa o povo aprisionado por medo de ir ao inferno. É isso, É. né? E a Uhum, gente recebeu, uhum. e se a gente for perceber, eu recebi o evangelho dos meus pais. Então, são pessoas que eu jamais iria dizer que eles estão me ensinando coisa errada. Só que eles estavam me ensinando coisa errada, que eu tinha como certo. E essas coisas ficam entranhados dentro da gente. Por isso que eu falei no começo que a gente conseguir se livrar de toda essa tralha religiosa com a qual a nossa mente esteve envolvida, eu durante 25 anos, abençoada Roselita, é uma coisa muito difícil. E você sabe, Roselita, que as pessoas, elas quando vêm para a graça, elas não vêm pelo apelo emocional. Elas vêm pelo apelo racional de quê? Da palavra. Pela razão. Não é isso? Pela razão e pela palavra. Hoje, a palavra, quando eu falo palavra de Deus, vou falar uma coisa, Uhum. ela está acima de Deus. Sabe por que ela está acima de Deus, a palavra? Porque aquilo que ele disse vai se cumprir. Primeiro, tudo o que ele falou vai se cumprir. Está Ele agarrando vela, ali. ele vela pela sua palavra. E nós, enquanto estivermos nesta carne, a gente não tem a concepção espiritual de Deus. Porque ninguém viu Deus. Não é verdade? Ninguém viu Deus. Você pode até dizer que sentiu Deus. Né? Às vezes, quando pratica uma coisa legal, quando você está fazendo uma coisa boa, você sente a presença de Deus, essa coisa toda. Mas você nunca viu Deus. Então, o único ponto de contato verdadeiro e real que nós temos nesta vida é através da palavra. É verdade. Não Uhum. é? Então, o que nos tirou Eu do comecei. sistema. Fala, abençoado. Pode falar. No início, meus pais me levou na igreja católica. Eu fui batizada na igreja católica. Aí, nos 22 anos, é que eu comecei a ir na igreja evangélica, que uma amiga minha me convidou para ir na igreja evangélica.
Mas depois de 5 anos eu casei. O meu pai não me levou na igreja porque ele era católico, já estava fazendo divisão de família, né? Não foi ele que me levou na igreja, não, foi meu irmão. Meu Teu irmão irmão. mais velho que me levou na igreja. É, porque meu pai Mas falava, é uma... não vou, eu apoio seu casamento, tudo, pode casar tudo direitinho, mas na sua igreja eu não vou não, porque eu sou católico, você é crente, você é, outra igreja, você é de outra religião, outra lei. Era de outra lei. E meu pai, ia dar 5 moças, eu fui a única que casei em igreja evangélica. Então, eu fui a única que meu pai não levou na igreja, só por ser igreja evangélica. E foi de uma pessoa que você amava, né? Que é o teu irmão. Então, uma pessoa que você tem uma autoestima. Então, a gente jamais vai achar que aquela pessoa que chegou pra gente e começou a falar do amor de Deus, que é bonito, né? Começa a falar das coisas de É, Deus, e a gente recebe isso, a gente entende que a pessoa quer o melhor, ainda mais nos nossos pais, né? Os nossos familiares. Então, essas pessoas que é. passaram esse evangelho para a gente são pessoas que. E se você notar, se você, todos nós, abençoados, presta atenção no que eu vou falar. Todos nós, Hum. nenhum de nós fomos para a igreja do sistema religioso pela palavra. A gente foi pelo quê? A gente foi pela emoção. Sim ou não? Pessoas chegavam perto da gente e falavam assim: ó, oh, Jesus é bom, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele fez isso, ele fez aquilo. Aí a gente, poxa, ouve essas histórias bonitas e a gente começa o quê? A entender aquilo ali como uma verdade, né? Aí você fala assim, poxa vida, é verdade, né? Aí você vê os filmes de Jesus, chora, essa coisa toda. Aí você começa a falar assim, poxa, eu tenho que mudar de vida, né? Aí você, num dia, entra numa igreja, e aí o pastor começa a falar uma palavra maravilhosa, bonita, e acaba nos atingindo. Aí fala assim, quem quer vir à frente e aceitar Jesus? E a gente vai aceitar Jesus, né? Porque nos ensinaram assim. Isso Uhum. tudo é motivado pela emoção. Então, nós, lá no sistema, nós fomos salvos pela emoção, não pela palavra. Por isso que quando a gente começa a ouvir a palavra, ouvir a verdadeira palavra, ela tem esse poder de nos lavar, ela tem esse poder de nos levantar, ela tem o poder de mudar a nossa vida. Por quê? Porque é o Deus mesmo na palavra. É Quando verdade. não é verdade? É o próprio Deus. É o único ponto de contato que nós temos com Deus nesta vida é através da palavra. Eu tenho falado isso em vários discursos meus, eu tenho falado isso, que a palavra é o que nos salva, não é a É emoção. verdade. É É o verdade. único. Se Deus existe, irmãos, se Deus existe para nós hoje, é a palavra. Porque Hum. não tem como provar Deus. Como é que você vai provar que existe Deus? Não tem, eu olho para a natureza e vejo Deus. Mas isso aí é muito singelo, né? Eu vejo Deus porque ele me livrou, morri 10 dias e ressuscitei. Mas e aí? Você não tem Deus. Irmão, não Uhum. tem como provar Deus nesta vida a não ser pela palavra. É por isso que essa palavra, quando ela chega à nossa vida, a gente se transforma. É pela Verdade. palavra. Eu sinto muito mais feliz agora. Antes era aquela correria. Antes, no domingo, eu chegava de manhã, eu participava do jejum. Era jejum de 6 da manhã até meio-dia. Depois, às 3 horas, era o tempo de chegar em casa, almoçar e voltar de novo, porque às 3 horas era visita nos hospitais, 15 horas. Depois, às 18 horas, era culto de novo. Você tinha que participar do jejum, não adiantava só, não. Você tinha que participar do jejum, depois fazer visita, e depois à noite eu tinha que estar na igreja. Então a família ficava abandonada, né? Os pais, eu era solteira ainda, os pais ficavam para lá, nem ajudava a minha mãe. Né? Arrumar a casa às vezes era aquela correria, era o tempo de ir e voltar para a igreja. Mas um dia, graças a Deus, eu vi, assim, foi Deus mesmo, não foi ninguém assim me convidou na graça, assim, um conhecido que me convidou. Eu liguei o YouTube e comecei a ouvir as mensagens, né? Falando sobre a graça. Aí eu falei assim, mas essas mensagens são diferentes, fala que não precisa ir na igreja, não precisa batizar, o que é isso? E eu já tinha batizado, né? E ainda ficava pensando, será que eu tenho que batizar de novo? Porque o pastor falava que tinha que batizar naquela igreja, que eu batizei foi na outra.
Mas aí eu fui ouvindo a mensagem, fiquei caladinha. E nisso eu falei com o meu marido, depois que eu comecei a entender mesmo, é que eu falei com o meu marido. E meu filho tava no quarto, né? Tava lá no quarto, de lá do quarto, eu tava ouvindo as mensagens pela televisão, que assim que eu fiquei sabendo que não precisava da Disney, eu comprei uma televisão de 50 polegadas. Aí, e a primeira mensagem que eu ouvi foi essa mensagem do Geraldo Moraes, né, falando sobre a queda de Lúcifer. Mas eu achei muito bacana essa mensagem, né? E falando que não era Lúcifer, não era Satanás, como eu pensava, mas era o rei de Tiro. E nisso o meu menino estava lá ouvindo a mensagem, né? Aí vai, graças a Deus, meu filho e meu marido, nós não somos, igual fala, né? Cada um numa glória, né? Num crescimento, né? Eu dedico mais, acho que é porque eu sofri mais lá no sistema religioso, né? Então agora eu dedico mais. Também agora, agora aqui na Graça. Eu tento ouvir as mensagens, tento compartilhar as suas mensagens também. Às vezes eu sempre estou dando uma palavrinha lá no TikTok também. Às vezes não estou bem preparado, mas aos poucos a gente vai aprendendo mais, né? Tá Vai preparado treinando assim, mais. tá Porque preparado. eu vou levando. Assim, eu costumo dizer como vencer a timidez. Às vezes a gente olha muito para a gente, né? A timidez é uma coisa que você olha para você. Se você olhar o povo que espera uma palavra sua, Roselita, te dá Sim, ânimo, né? Você consegue vencer a timidez. Porque se você perceber, você falou um negócio aí, você falou que comprou uma TV, né? E a primeira mensagem que você escutou foi do Geraldo, né? A queda de Lúcifer, né? é, Então, aí eu fiquei pensando assim, como é glorioso essas pessoas como o Geraldo, essas pessoas como o Elcio Jesus, essas pessoas como o Erivelto, como até aqueles mesmo que a gente às vezes tem uma certa distância, né, os irmãos em graça, mas como é importante esses hum, irmãos, né? Como é importante, eu também me incluo nisso aqui, como é importante eu estar é, trazendo mensagens para vocês. Então, a minha timidez, ela é vencida quando eu olho para vocês. Quando eu olho vocês, é como se fosse aquele peixinho que vem já viu, quem tem aquário sabe, né? Aí você joga um pouquinho de comida, aí os peixinhos vêm tudo comer, sabe? Então é maravilhoso, é, mas eu não me sinto como se fosse eu entendo que é Deus na minha vida, né? Eu glorifico a Deus por isso. Então é a forma de vencer a timidez, é olhar as pessoas, não olhar a mim mesmo, né? E às vezes eu tenho, se eu fosse numerar aqui para vocês, eu teria N motivos para não estar aqui, né? A começar, eu não me acho muito fotogênico, enfim, né? Se eu for falar aqui das coisas que até não convém, mas eu não estaria aqui. Mas quando eu olho para você, Roserita, quando eu olho para a Bia, quando eu olho para o Edivaldo, quando eu olho para o Moacir, quando eu olho para a Sônia, eu perco toda a timidez. Eu falo, não, eu tenho que ir lá falar alguma coisa, porque não sou eu, é é a verdade. palavra. Quando você fala assim, não, Deus é a palavra, basta você falar a palavra. Então é a palavra que vai fazer. Não sou eu. Eu daqui a pouco eu vou, né, vou jantar, né? Fiquei até de fazer um churrasquinho agora, não sei nem se vai dar tempo. Mas assim, aí eu vou jantar e vou dormir. Mas a palavra vai continuar fazendo o que ela tem que ser, o que ela veio para fazer. Então não depende de mim, depende da palavra. Então, por mais que você é igual eu às vezes me sinto muito preso, né? Às vezes eu falo, caramba, eu tenho que me soltar mais e tal. Então, Roselita, parabéns, você está de parabéns com tudo isso, né? Com a pouca, vamos dizer assim, que você acha que é pouco para dar para as pessoas, mas o seu pouco, minha irmã, já é muito. Com certeza, É, você não tem noção do pouco que você está fazendo, já é muito para o reino de Deus. Muitos virão através da sua vida, creia nisso. Muitos é, acharão um dia, você vai estar assim, igual a mim, né, fazendo uma live, e vai ver pessoas entrar na tua live e falar: poxa, Roselita, eu agradeço a Deus pela sua vida. Então, graças a isso Deus. serve para todos nós, né? Para Hum, todos nós aí que estamos nessa batalha, né? Porque nós precisamos falar dessa palavra.
Porque essa palavra é o próprio Deus. Conforme eu falei, no sistema religioso, o que nos salvou foi a emoção. Mas a emoção não salva. Porque a emoção, um dia a gente está triste, outro dia a gente está chorando, outro dia a gente está feliz. Emoções são emoções. Não desprezamos as emoções. Nós a colocamos em seu devido lugar. E começamos já a racionalizar, a pensar com a lógica. Né? Aí a gente começa a ver, poxa, realmente, esse papo aí de salvação espiritual, que papo é esse? Que papo é esse? De onde eu tirei isso? Né? Aí a gente, pô, é verdade, não tem. A E questão de parece luz. que eu sinto. Fala, abençoado. Pode falar. Eu sinto em falar também, né? Igual aqui no bairro aqui tem um publicitário, tem enchido os muros, parecendo ameaçando todo mundo, né? Jesus está voltando. Desse Ei, jeito, Jesus está voltando. Em breve Jesus voltará. Em eita. breve você vai ouvir uma notícia que Jesus voltou. Desse jeito, escrevendo nos muros aqui perto de casa, né? E pintando. Aí um dia assim, eu vou pagar esse moço para dizer que Jesus já veio e ele não viu. Essa frase que tem na Igual, camisa, né? Que igual a Cristo já camisa. veio e ele não viu. É, Acho que essa frase. você tem uma, não tem, Roseli? Eu tenho. Aí eu É, ia postar, ia mandar pintar também no muro, né? Mas ele não quis, não. Porque talvez por ele não crer, né? Por ele não crer que Jesus já veio, ou talvez ele ia perder o dinheiro que essas igrejas devem estar pagando ele para pintar que Jesus vai voltar, em breve voltará. Mas eu fiquei revoltada, na hora eu fiquei revoltada. Ô, Roselita, você sabe que essa expressão Jesus vai vir nos dias de hoje mostra justamente onde estão os que se dizem ser cristãos, né? Olha a posição deles. Eles estão esperando. Eles não têm. Pois Percebeu é. isso? Né? Uhum. Então, Eu estou esperando. eles estão esperando. Enquanto nós já Uhum. vivemos, né? Nós já estamos, né? Isso, Nós já estamos no somos, reino já. Uhum. né? Então, é uma coisa, assim, uma coisa bem interessante, né? Se a gente for notar essa frase, Jesus virá, mostra que Jesus não veio para eles, né? Por isso que eles andam assim, né? Por isso que Entendi. eles andam. E olha, eles agora, então, nessas últimas eleições aí, eles colocaram realmente tudo para fora, né? Só foi as asinhas, não, foi o corpo todo. E eu fico pensando, né? Como é que pode as pessoas, elas estão tão prisioneiras desse sistema que elas não conseguem enxergar isso, né? Uma manobra de pessoas dentro da igreja, né? Tratam as pessoas como se fossem bois, né? Tratam as pessoas como elas se fossem gados, como elas se fossem cavalos, um animal qualquer, né? Não, tem que votar nesse aqui, não, tem que ser esse ali, né? Agora tem uma nova aí, né? Que o Silas Malafaia falou que se o Bolsonaro, dia 22, não ganhar o direito de vir a presidente de novo, ele vai fazer uma greve de fome, né? Olha só, como é que Ah, pode, né, irmão? Um, é. um homem que se diz ser espiritual, né, se perdendo nas coisas desta vida. E um monte de gente Não, batendo palma foi. para isso, né? Pois é. Uhum. Entendeu? E Então, essa eleição foi fogo. Uhum. entendeu? Você vê como é que mexeu com todo mundo, né? E isso partiu de quem? Partiu principalmente das igrejas, né? Tinha Uhum. igreja que apoiava o Lula, tinha igreja que apoiava o Bolsonaro. E eles estão até hoje assim, né? Eles estão se Tá. degladiando aí. Para mostrar o nível, sem contar também, não sei se vocês já ouviram falar aí também, daquele avião, acho que é da igreja, da Congregacional, né? Se não me engano. Eu esqueci o nome da igreja, que prenderam Acho que é do não sei quantos Valdomiro. quilos de maconha, né? O Valdomiro também estava perdendo um tempo lá por não pagar as contas, né? E isso. E isso, todos É. eles, a bem da verdade, todos eles, né? Eu acho que tinha que Uhum. botar a taxação de imposto em cima dessas pessoas aí, porque o Brasil precisa muito, sabe? E muito dinheiro que tem essas pessoas, tá? Outro dia aqui no Rio de Janeiro, eu vi a caravana do Silas Malafaia passar. Olha, devia ter mais de 15 caminhões, carretas, 15 carretas. Eu falei assim, meu, e ele tem um jatinho próprio também, né? Ele Uhum. também tem. Então, isso tudo é o É. quê? Vem dessas pessoas humildes que entram lá, né? Eles oferecem Jesus, e na verdade o que eles querem é outra coisa. E em nenhum momento foi nos apresentar, foi a quadrangular, né, Sônia? Obrigado. Em nenhum momento eles nos apresentam a Bíblia. Aí quando surge um povo forte que apresenta a Bíblia,
Aí começa a mexer nas estruturas deles. Por quê? Porque eles não estão preparados, né? A realidade é essa. Eles não estão A Igreja preparados. Universal, onde que eu ia, eu até participei dessa campanha na época, né? E salário assim, quem ajudasse, diz que foi uma profecia do Bispo Macedo. Quem participasse de uma oferta de R$ 1.000 ia ficar rico para ajudar no templo de Salomão, aquele templo lá que eles fizeram no Brasil. É muito foram nessa ideia, né? Que ia ficar rico. Mas aí vai para lavagem cerebral. Eles ficam Inclu- oferecendo, falando. inclusive, né, abençoada, inclusive aqui a minha gatinha entrou aqui e me tirou de jogada. Né? A gatinha entrou, tá, Vera? Mas então é verdade, aí a abençoada Iraci colocou, eles vendem Jesus, né? E eles, a A gente Vera sabe nunca. disso, né? A Vera sabe disso. A Vera era obreira lá da Universal, casada com o pastor da Universal, né, Vera? A Tô Vera tentando sabe pegar disso. aqui ela, Vera. Não consegui, não. A Cleópatra, tá aqui. Ah, agora ela veio aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. Olha aqui, gente. Aqui é a minha Cleo. Quem pegou o Ah, café? É bonito. A minha filha tem um também desse. a Verinha adora, né? Verinha gosta, né? Tá aí. Ela que nos A minha adotou, né? filha tem um desse, chama Teodoro. Mas então, abençoada Roselita, mais uma vez aí, muito obrigado, tá, por participar aqui comigo. Tá, gente, vai lá como é que é o nome do canal? Café com Graça? Café em graça. Café em Graça. Vamos lá tomar um cafezinho com a abençoada Roselita, né? Tá bom, queridos? Amém. Se inscrevam no Amém. canal da abençoada Roselita. Mas eu não É, deixo participar, não, do canal Graça Pura, não. né? Então tá. Não. Então, Roselita, muito obrigado, um beijão no seu coração, tá? Obrigado aí por fazer parte da família da fé junto comigo. A Roselita é uma das guerreiras que está ao meu lado e ela sempre que pode está participando e nos ajudando muito aqui na Graça Pura. Não somente ela, como a Verinha, todos vocês aí, né? A abençoada Márcia Andréia, a abençoada Sônia, né? Só mulher guerreira aqui. A Ana também, a Ana me ajudou aí também. Tá bom, abençoada? Bia, né? A Bia também, glória a Deus. Alguém mais quer participar? Tá bom, Roselita? Então, eu vou me despedir de você aqui, tá? Tá, tira aí, quando você cansa aí, não. Tá. Tá Graça e bom. paz aí, Roselita. Conforme eu falei para vocês, né? Vamos só finalizar essa mensagem. E eu tinha feito aqui um plano B, né? Se não tivesse ninguém para participar comigo, eu iria trazer uma palavra para vocês. Mas eu vou deixar então essa palavra para outro dia. Eu ia falar justamente desse momento que todos nós passamos, né? E já passamos por isto, né? Muita gente vai passar e muita gente está passando. Que é quando a gente encontra essa palavra e essa palavra começa a fazer o mover na nossa vida, porque eu entendo que palavra de Deus é aquela que mexe, né? A palavra de Deus é aquela que mexe com a gente. Então, toda palavra de Deus, ela mexe. Por quê? Porque ela vem de um mundo espiritual para esse mundo. E a gente tenta se conectar com essa palavra. E ela começa a trabalhar em nossas vidas. Que a gente entende ser Deus trabalhando, mas é a palavra trabalhando, né? Que é Deus, é a mesma coisa. Então, um dia a gente ia para a igreja junto com os nossos familiares, junto com os nossos filhos. E a gente começou a ouvir o André, começou a ouvir o Elcio, começou a ouvir o Geraldo, começou a ouvir os pregadores em graça. E essa palavra começou a mexer com a gente. E a gente, qual é a tendência? Qual é a nossa tendência? A tendência é a gente se afastar de onde a gente estava. Por quê? Porque essas verdades são tão intensas em nossas vidas que a gente não suporta mais ficar sentado no banco de igreja. Sim ou não, não é verdade, irmãos? Quem de nós, quando começou a receber essa palavra, aguentava mais sentar no banco da igreja e ouvir os sermões de lá? Não aguentava. A gente falava assim, que isso aqui não tem nada a ver comigo. Aí você, não vou mais. E aí você enfrenta marido, enfrenta esposa, enfrenta filho, né, enfrenta pais, e fala, não vou mais, eu não vou, não tem mais nada a ver comigo. E aí os familiares te deixam, porque você é livre, né? Vão falar, você que sabe. Quer ir para o inferno, vai sozinho, né? Vamos dizer assim. Aí você passa por esse período de isolamento. Você começa a ser isolado. Eu ia falar sobre isso. Sobre esse período tão precioso para nós, que é esse momento
Eu não sei se tem alguém aqui participando no chat em que está passando por essa situação de estar isolado, né? Eu, por exemplo, quando estava começando a vir para a graça, quando eu comecei a deixar de ir para a igreja, aqui perto de casa, as igrejas colocam o som tudo para fora, né? Tudo no alto assim. Aí eu ficava escutando aqui o coral, ficava escutando o grupo das crianças, os jovens. E aquilo ali me dava uma saudade, né? Falava assim, poxa vida, olha só o que eu fui arrumar para minha vida. Eu podia estar lá, né? Com os irmãos agora louvando e tal, mas estou aqui, estou sozinho. E aquilo ali me dava assim uma certa tristeza. Mas a palavra dentro de nós, ela é muito mais forte do que isto, né? É muito mais forte do que a gente voltar a sentar lá. Até porque a gente continua sentado lá até o dia que a gente fala assim, não dá mais. Aí você, desata o nó. E aí você não volta mais. Entendeu? E se você... Tá bom, abençoado Edivaldo. Obrigado aí por sua participação. E se você voltar, você não vai ser mais o mesmo. Os irmãos vão tudo estar assim, vamos hoje fazer jejum. Aí todo mundo, fazer jejum. Aí você, fazer jejum, irmão? Pelo amor de Deus. Então, quando a gente fica isolado, nesse período aqui abençoado, a Roserita botou aí, é o momento de Deus trabalhar em nossas vidas. Por isso que eu falei para vocês, Deus, né, Deus na concepção humana, nesta vida que nós vivemos, irmãos, Deus é subjetivo. Deus não existe. Deus não existe nesta vida. Como você vai provar Deus? Mas a palavra de Deus é que representa Ele nesse mundo. Então, o único ponto de contato que nós temos com Deus nesta vida humana é através da palavra, é através dos escritos, principalmente quando a gente ouve, quando eles são ensinados da forma correta. E aí é isso que vai nos dando força para superar esses momentos de isolamento que a gente sofre. Mas, irmão, eu tenho uma palavra para você. Quando isso passar, porque passa, quando você não sentir mais falta do sistema religioso, porque vai acontecer isso, aí você vai glorificar o teu Deus. Sabe por quê? Porque você vai enxergar o quanto que você foi manipulado no sistema religioso. Aí você vai estar forte, você vai estar fortificado, você vai ter a convicção do seu chamado, você vai entender que você está em graça também para iluminar outras pessoas. Então esse momento que nós estamos isolados é um momento essencial para que Deus venha nos esvaziar da religiosidade e nos encher daquilo que é em espírito e em verdade. Tá bom? Essa era a palavra que eu tinha para vocês hoje. A gente ia bater um papo aqui, mas a Roserita me salvou. Ela botou aí e veio conversar comigo. Eu quero contar com vocês aí nas próximas lives que a gente fizer aqui, porque eu acho muito importante, né? Eu sei que as irmãs ficaram muito felizes, eu sei que os irmãos também ficaram muito felizes. Por quê? Porque nós estamos vendo pessoas iguais a gente que estão em graça. Isso é muito bom. Tá bom, queridos? Então, vamos na próxima live, na próxima sexta-feira, vamos participar aqui comigo. Não pense em você, pense naquele irmão que quer conhecer mais um espírito feito perfeito neste mundo. Tá bom, meus irmãos? Então, eu vou ficando por aqui. Eu vou fazer lá o meu churrasco, que está todo mundo esperando. Porque o churrasqueiro sou eu. Tá bom? Vocês viram a minha gatinha, tá? Participaram um pouquinho da minha vida. Muito obrigado a todos vocês. Graça e paz, abençoados. Melhor noite. Esse povo que são os filhos de Deus, agora tudo. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo.